Então, bora lá. Repetindo, tá certo? Meu nome é Silmara Bandeira, sou farmacêutica, sou pedagoga, minha especialização é em farmácia clínica e tenho um mestrado também em sistemas agroindustriais. Então, esse já é o 6º semestre que eu leciono na Unifique, né? Mas na turma de vocês é a primeira vez. Então, sejam bem-vindos à nossa disciplina, tá certo? A disciplina que eu vou ministrar para vocês é farmacobotânica. Alguns podem, né, se perguntar um pouco sobre o porquê de estudar sobre as plantas, né? Mas nós vamos ver que a área de atuação do farmacêutico ela é diversa, né? E tem aqueles que vão se identificar com essa área, tá certo? A gente vai falar também um pouquinho sobre os fitoterápicos. Já pagaram fitoterapia, sim ou não? Não, né? Ainda não. Mas sabem o que é a fitoterapia, José? Sim, medicamento feito à base de De plantas. plantas, né? Que a gente sabe que antigamente esses medicamentos, né, eles não eram tão aceitos pela população, né? Existia e ainda existe por algumas pessoas o preconceito, mas nós sabemos que quando uma substância, né, ela se torna um medicamento, quando ela se torna um fármaco, né, ele tem que ter as suas propriedades medicinais cientificamente comprovadas, tá certo? Então, além de ser testado, né, aquela planta em animais, em seres humanos, passar por todos os testes de produção, igual um medicamento, né, ele passa, o medicamento fitoterápico, ele também vai passar por todos aqueles testes, né, para que seja garantida sua bioequivalência, biossegurança, biodisponibilidade, a compatibilidade, né? Então, um medicamento fitoterápico, ele tem sim, né, os seus efeitos cientificamente comprovados. Então, não é como antigamente, né, que as pessoas utilizavam as plantas e, por experiências, né, identificavam que ali existia princípios ativos com propriedades medicinais. Hoje é diferente. Quando eu trato de um medicamento fitoterápico, ele passou por todos os estudos para que se garanta que, igualmente aos medicamentos de referência, aos medicamentos genéricos e aos medicamentos similares, ele tem o seu efeito comprovadamente, né, científico comprovado. Então, nós falaremos um pouquinho sobre fitoterápicos, sobre plantas medicinais, sobre partes das plantas, né, sobre a produção de chás, né, que nós sabemos que a grande maioria das pessoas produz um chá de uma única forma exclusiva e não é aquela corretamente, né? Nós sabemos que existem vários tipos de preparo para os chás. Existe a infusão, a decocção e a maceração, né, que são técnicas e meios diferentes para a produção de chás, de acordo com a parte da planta a ser utilizada, né? Vocês sabiam disso? Sabiam, né, que de acordo com a parte da planta, se for partes moles, né, como folhas, como flores, a gente vai produzir o chá de uma maneira. Se for partes duras, né, a gente vai produzir de uma técnica diferente. Então, a gente vai falar também sobre isso aqui na farmacobotânica e na fitoterapia, quando vocês forem pagar, né? Mas já adiantando para vocês, partes moles têm uma maneira de se produzir, até porque tem princípios ativos. O que são princípios ativos? Vocês, futuros farmacêuticos, o que é um princípio ativo? Substância, professor? É a substância que vai produzir o efeito, né? Então, um medicamento ele pode ser formado por um princípio ativo ou por diversos princípios ativos. Então, nós vamos falar sobre esses princípios ativos, né, que são extraídos de plantas. Existem princípios ativos que são altamente voláteis. O que são substâncias voláteis? Né? São aquelas substâncias que, quando são submetidas a altas temperaturas, elas entram em ebulição. Então, a gente vai ver que o horário de extração de princípios ativos, ele vai de acordo com a planta, tá certo? De acordo com a matéria-prima, de acordo com a substância que nós vamos extrair. Um exemplo, os óleos essenciais, né? São substâncias que têm um aroma marcante, mas que elas são facilmente voláteis, tá bom? Então, não podem ser extraídas na temperatura, quando a temperatura está muito quente. Então, geralmente, a extração do princípio ativo dessas plantas é realizada
ou no período cedinho, né, pela manhã, ou já no finalzinho da tarde para o início da noite, quando a temperatura já está mais amena, para garantir que a substância ali, que o princípio ativo que nós vamos extrair, né, ele mantenha todas as suas características organolépticas de cor, de cheiro, de sabor, garantidas, mantidas. Então, tudo isso vai influenciar na qualidade do meu produto, né, e também vai garantir com que a minha substância ela seja realmente preservada e que todas as propriedades, né, que foram estudadas, que foram cientificamente comprovadas que existem naquela planta, elas sejam mantidas, elas sejam garantidas, tá certo? Então, nós falaremos sobre as plantas, falaremos sobre plantas tóxicas, né? O que são plantas tóxicas? São aquelas plantas que têm princípios ativos tóxicos, que dependendo da dose, né, pode até levar um paciente, um ser humano, até os animais a óbito. Então, nós falaremos sobre os principais tipos de plantas tóxicas, um pouquinho também sobre a toxicologia, né, das plantas, de animais peçonhentos, para que vocês possam ir identificando. Estão dizendo que se perderam, mas o que for tendo de dúvida, pode ir parando, pode ir perguntando. Quero deixar bem claro para vocês. Quem já foi meu aluno, eu acho que nessa turma não tem ninguém, sabe que o meu objetivo é transmitir um pouquinho do meu conhecimento e aprender também com as experiências de vocês. Tem algum aluno aqui que já trabalha em farmácia ou que é proprietário de farmácia? Sim, professor. Acho que também uns 6 ou 7 trabalham com farmácia. Pronto, então a gente vai, de acordo com as experiências que eu for falando, com os relatos, quando vocês identificarem alguma coisa do dia a dia de vocês, podem pedir para participar, compartilhar a experiência com os demais colegas, tá certo? Eu estou adiantando, assim, alguns termos para que vocês vão se familiarizando, mas tudo isso nós vamos ver devagarzinho, no passo a passo, para que vocês aprendam. Então, repetindo um pouquinho, né? Nós falaremos sobre plantas medicinais, tá certo? Sobre as partes das plantas, sobre os tipos das plantas. Por que, Silmara, isso? Porque vocês vão ver que existem atuações do farmacêutico que necessita ter conhecimento dessa área. E a fitoterapia, como eu já adiantei para vocês, né? Vocês vão pagar exclusivamente após farmacobotânica uma disciplina sobre, né, fitoterapia, onde vocês vão aprender que hoje esses medicamentos fitoterápicos, eles vêm ganhando muito espaço no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, na indústria farmacêutica, nas drogarias, nas farmácias de manipulação. Por quê? Como é um medicamento natural, né, os efeitos colaterais que eles apresentam, comparado aos medicamentos que nós temos no mercado, sem ser fitoterápicos, são bem mais reduzidos. Então, diferente de antigamente, né, hoje os medicamentos que nós temos no mercado, né, a serviço da população, para os nossos pacientes, que são fitoterápicos, né, eles são comprovados cientificamente a sua qualidade, a sua eficácia, ele passa por todos os testes que um medicamento normal, que um medicamento de referência, genérico, similar, ele passa, tá certo? Para ser produzido. Então, o medicamento fitoterápico, vocês podem assegurar aos pacientes de vocês, às pessoas que vocês acompanham, como futuros profissionais da saúde, que eles hoje, né, são bem mais aceitos, porque existem aqueles medicamentos que são realmente comprovados a sua eficácia no nosso organismo. Não só como antigamente, que era por relatos de experiências, né, pela utilização em algumas pessoas, né, que nós sabíamos que antes não existia tantos estudos como existe hoje. Hoje produz um medicamento no mercado, depois ele pode ser retirado do mercado, né, se for comprovado efeitos colaterais, efeitos que podem, né, trazer prejuízos de forma realmente significativa para a qualidade de vida das pessoas. Então, da mesma maneira que a Anvisa libera, né, para que esses medicamentos eles sejam disponibilizados no mercado, ela também pode fazer com que, né, liberar para que esses lotes eles sejam recolhidos de acordo com os relatos, né, da população. Então, hoje vocês podem dizer sim que um medicamento fitoterápico, né, assim como um medicamento de referência similar e genérico, já sabem a diferença entre esses 3 tipos de medicamentos? Pelo menos eu acho que a parte que trabalha com farmácia, sim. Pronto. Para os demais que ainda não sabem,
é fundamental que o farmacêutico ele saiba que lá nas farmácias, tanto as farmácias oficinais, tá certo? Que são onde ocorre a produção, a manipulação de armazenamento, como nas drogarias, que é onde ocorre apenas a dispensação e a orientação realizada pelo farmacêutico. Pode até não ocorrer, mas deve ocorrer pelo farmacêutico. Né? Vocês têm que saber diferenciar o que é um medicamento de referência, o que é um medicamento genérico e o que é um medicamento similar. São só esses 3 tipos de medicamentos que existem no mercado? Não, existe mais tipos, eu acho. Qual é o outro tipo que tem? O fitoterápico, né? Que eu já falei para vocês. O homeopático, né? Os que são... Esqueci, que são feitos em farmácia, os manipulados. Os manipulados, tá certo? Mas, ó, tanto lá na manipulação, né, como lá na farmácia, nas drogarias, vocês vão ver que existem medicamentos de referência, tá certo? Que, na verdade, isso vocês vão encontrar nas farmácias, nas drogarias, né? Porque na de manipulação, todos que estão ali têm a matéria-prima e o farmacêutico que ele vai manipular, né? Vai produzir, garantindo que todos os testes, que todo o controle de qualidade para a produção do medicamento ele seja realizado, tá bom? Então, lá nas drogarias, todo mundo sabe, medicamento de quando eu falo em medicamento de referência, é o medicamento, ético, né, que vocês chamam, o ético. Isso, ético. Sim. Que vocês chamam, tá certo? É um medicamento de referência. O que é um medicamento de referência? Aquele que foi descobrido, aquele laboratório que pagou para a descoberta a fórmula e depois que tem uma patente. Por isso que ele custa mais caro, né? Porque aquela indústria, aquela laboratório, ele gastou muito, né, para produzir aquele medicamento. Com todos esses testes, como eu já falei para vocês, de biossegurança, de bioequivalência, de biodisponibilidade, de compatibilidade, né, os ensaios clínicos realizados na fase pré-analítica, né, na fase de pré-comercialização, na fase de pós-comercialização, após o medicamento ser produzido. Então, por isso que os medicamentos de referência, eles custam mais caros, né? E não é todo medicamento que tem o medicamento genérico. Só pode produzir o medicamento genérico após a quebra da patente. O que é patente, Silmara? Eu defendi o meu mestrado com a produção de uma patente. É quando você descobre, né, uma fórmula, um produto. Existe patente de tudo, tá certo? De uma cadeira, de uma mesa, só que você tem que registrar a primeira vez que aquilo foi produzido em seu nome. Então, essas empresas registram, né, as fórmulas para a produção daquele medicamento e ele só pode ser quebrado a patente após 10 anos. Então, após 10 anos de produção, de comercialização daquele medicamento no mercado, é que outros laboratórios podem começar a produzi-lo. Quando outros laboratórios começam a produzi-los, aí nós temos o surgimento dos medicamentos o quê? Genéricos. Por isso que eles são mais baratos. É só por isso que eles são mais baratos? A qualidade do medicamento de referência é a mesma do medicamento genérico? Sim, certeza. Eu posso trocar um medicamento de referência como farmacêutico, indicar o paciente fazer a troca de um medicamento genérico por um de referência? Sim. E vice-versa? Geralmente a gente orienta, né, os nossos pacientes trocar o de referência quando nós temos por um genérico. Porque mesmo eles sendo mais baratos, vocês têm que conscientizar, né, e explicar à população que eles são mais baratos por isso, como farmacêutico, vocês têm que saber, né? A indústria farmacêutica ela tem que garantir que aquele medicamento ele passe por todos os testes, tá certo? Controle de qualidade, biossegurança, bioequivalência, biodisponibilidade, como medicamento de referência. Por isso que é garantido comprovadamente que o genérico ele faz o mesmo efeito que um medicamento de referência. E por que ele é mais barato? Porque já pega o princípio ativo pronto. É igual uma receita de bolo, né? Quando a indústria vai produzir lá, já está tudo prontinho, ela só vai seguir o passo a passo e produzir o medicamento. Diferente daquela que estudou, que testou, que gastou, né? Por isso que tem até o período de anos para que aquela indústria, aquela empresa, ela consiga, aquele laboratório, tirar os gastos completos com a produção e o investimento que ela teve para patentear um medicamento.
tá certo? E um medicamento similar, qual a diferença? Primeiro, ele não vem vantagem de genérico. Tipo um exemplo, vou dar um exemplo aqui, Cimelide, que é uma substância que o meu laboratório, que eu trabalho com o Nascimed, fabrica. Ele se torna similar porque não usa o nome do princípio ativo, mas apesar que tem o princípio ativo e não o nome do referência. Aí, por que é que ele é tão mais barato? Né? Porque a gente sabe que eu não estou afirmando que um medicamento similar, né, ele passou, garantindo aos pacientes que ele passou por todos aqueles testes. Então, quando a empresa, o laboratório, é de responsabilidade, ele vai realizar todos os testes, igual o medicamento de referência e o genérico. Mas tem laboratórios, né, que nós sabemos como o grande objetivo da indústria farmacêutica e do mercado, né, financeiro é o lucro. Existem laboratórios que não realizam esses testes. Então, quem vai me garantir que a quantidade de gramas que realmente eu tenho num comprimido é igual a que eu tenho no outro de uma cartela? São os testes, é o controle de qualidade que nós realizamos. E para os medicamentos similares, não é obrigatório que os laboratórios comprovem que eles realizaram todos esses testes. Por isso que eles são bem mais baratos, e às vezes eles podem não produzir o mesmo efeito do que os medicamentos de referência e genérico, tá certo? Então, hoje vocês já conseguem diferenciar, né? Isso que é um medicamento de referência, um medicamento genérico e um medicamento similar. Alguma dúvida? Só uma, professora. Pois não. Se eu não me engano, foi em 2016, foi 2017, foi aqui aprovada uma lei que os medicamentos similares também tinham que fazer o teste de biodisponibilidade e os dois testes do genérico. Eles têm que fazer, né? O certo é fazer, mas eles não precisam mostrar, comprovar que realizaram. Então, quem me garante que realmente os laboratórios realizaram? Né? Diferente dos genéricos. Então, por isso que alguns similares não têm tanta credibilidade, né? Mas, claro, que quando é um laboratório que a gente conhece, que sabe que é renomado, que realmente se preocupa com a qualidade, né? A saúde dos pacientes, aí nós recomendamos. Eu, como farmacêutica, não recomendo muito o uso de similar por conta disso. Claro que eles foram criados porque nós sabemos que tem pessoas em condições de vulnerabilidade social, que não têm condições, que precisam fazer uso de medicamentos mensalmente, né? Então, essas pessoas têm que recorrer àquilo que sai mais barato, porque então, até então elas não vão conseguir aderir ao tratamento necessário, né? Então, é obrigatório fazer, tem que fazer, né? O certo é fazer. Como é que eu vou lá, como farmacêutico, assinar que um medicamento ele utilizou todos os princípios ativos, ele passou por todos os testes e realmente eu não sei se passou. Mas nós sabemos que existem diversos tipos de profissionais e também diversos tipos de laboratórios, né? Então, geralmente as indústrias não querem ter gastos. E para realizar todos esses processos, tanto vai ter, né, o trabalho de mais profissionais, como, consequentemente, a empresa vai gastar mais. Se ela gasta mais, como é que ela vai vender um medicamento tão barato? Né? José, entendeu um pouquinho da diferença? Com certeza, professor. Todo mundo conseguiu entender? Sim. É importante que vocês saibam, porque às vezes chegam pessoas nas farmácias, nas drogarias, vocês como profissionais de saúde, como estudantes, por trabalharem em ambientes de saúde, né? Tem que ter conhecimento para que possa tirar dúvidas. Não tem nada mais gratificante, né, do que a gente conseguir realmente responder a uma pergunta. Chegar uma pessoa e aí você já vai conseguindo o quê? Fidelizar futuramente, não só clientes, mas também pacientes, né? Que nós sabemos que hoje é uma das grandes atribuições do farmacêutico, tá bom? Então, quem chegou depois, me apresentando novamente, meu nome é Silmara, né? Vou estar com vocês na disciplina de farmacobotânica. Vou querer também que vocês se apresentem para mim, né? Como a gente não se conhece, pelo menos o nome, de onde é, por que escolheu cursar farmácia. Eu gosto muito de conhecer meus alunos, até porque nós teremos aulas presenciais e aulas remotas, e quando a gente vai realizar a avaliação, que todas serão presenciais, é muito importante, quando eu vou corrigir as notas, eu gosto de saber quem é o meu aluno. Claro que eu, como professora, eu gosto de realmente melhorar a nota daqueles que participam. Nós sabemos que todo mundo aqui é corrido, trabalha,
estuda, e às vezes, por falta de tempo, né, falta alguns décimos para complementar a nota. Então, como eu disse desde o início, o meu principal objetivo aqui não é reprovar ninguém. Claro que nós somos exigentes, a gente precisa das notas, né, para que vocês estejam documentados. Mas, para mim, o mais importante de tudo é que eu consiga repassar um pouquinho do que eu aprendi para vocês, para que futuramente, quando a gente possa se encontrar aí como futuros colegas de trabalho, nós estejamos compartilhando conhecimento. É por isso que eu peço para quando eu tocar em algum assunto, que remeter alguma vivência de vocês, alguma experiência, a gente possa compartilhar aqui com os demais colegas, porque só assim nós conseguimos essa melhor interação. E eu acredito também que a aprendizagem, o conhecimento, ele flui mais e se torna uma aula mais dinâmica para todos nós, tá bom? Então, primeiro vocês querem se apresentar, eu acho que é melhor do que eu entrar já na ementa e a gente já deixar datas tudo certinho aqui, né? Rápido, só para que eu conheça vocês. Tá bom? Eu vou deixando vocês à vontade. Vocês vão, quem quiser ligar a câmera. Quem não quiser se apresenta só ligando o microfone. Nossa turma é tímida, professor. Vou começar aqui. Sou José Alves, sou de Iguatu, trabalho com medicamentos e meu interesse em entrar na faculdade foi futuramente montar uma pequena farmácia para mim. Ótimo, José. Ana Paula, que já está se apresentando aí também visualmente para mim. Meu nome é Ana Paula, eu sou da Vila Caipu, já trabalho. Próximo. Só quem desejar. Boa noite, professora. Me chamo Victor. Moro aqui em Iguatu mesmo. Vitor, Ana Paula e José. Já conheço 3. Quem Boa mais? noite. Boa noite. Meu nome é Ana Rita, moro aqui em Iguatu. Ótimo, Ana Rita. Boa noite. Me chamo Mirelle, moro em Jucasa e já trabalho em farmácia. Ótimo. Próximo. Boa noite, me chamo Cleilza e sou de Icol. Ótimo. Boa noite, me professor. chamo José Lucas, sou de Iguatu, escolhi o curso de farmácia para poder ajudar as pessoas e também é porque é um setor que está em alta, tem muitas oportunidades profissionais e são 138 áreas de atuação. Ótimo. Quem mais? Boa noite. Boa noite, professora. Bora, Cala a Henrique. boca, sou eu agora. Bora, Débora. Meu nome é Débora. Eu trabalho atualmente em uma ótica, não tem nada a ver com a farmácia, mas sempre foi, na realidade, a minha segunda opção. E eu estou cursando agora e vamos até o fim. Se Deus quiser. Bora, Henrique. Agora é minha vez. Boa noite, professora. Eu sou da cidade de Icó. E assim, eu sempre gostei da área de farmácia. E quando eu tive a oportunidade de fazer vestibular, não pensei 2 vezes, não. Muito bem. Boa noite, eu me chamo Maiana, sou de Iguatu. Já trabalho mais de 10 anos na área de farmácia e agora estou na distribuição de medicamentos. E eu fui aluna da senhora no semestre passado, na disciplina de fisiologia. Então, Inclusive, nós nos vimos, né, no encontro. Foi sim. Na primeira aula. Foi sim. Isso. Daniele não quer falar. Sou de Iguatu, colocou aqui. Tem mais alguém? Boa noite, meu nome é Luana, eu sou aqui de Iguatu, estou na área de farmácia já há mais de 10 anos e sempre foi minha paixão. Ótimo. Mais alguém? Falta? Acho que já foram todos, né? Então, José disse aí no início que a turma é um pouquinho tímida, né? Normal.
Só que o que eu quero pedir a vocês, não tenham vergonha de perguntar. Às vezes a gente diz, não, isso é uma besteira. O que é uma dúvida para mim é dúvida para o outro colega também. Aqui é um momento que já é tão curto, né, para que vocês possam aprender. Maiana sabe que eu gosto muito de me comunicar com os alunos, né, e tentar fazer com que vocês se situem, né, porque para mim mesmo, eu quase terminei o curso de farmácia e tinha muita coisa que eu ainda saí sem saber e que era nova para mim. Então, é muito importante que a gente aprenda nessas questões de vivências do dia a dia, né, que vocês vão precisar quando estiverem no mercado de trabalho, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui, vou abrir os slides para que eu passe já a ementa para vocês, né? A gente já deixa nossas datas de avaliações tudo certinho e a gente já inicia o nosso conteúdo, porque semana passada já foi a aula inaugural e nós já estamos um pouquinho atrasados, tá bom? Então, qualquer dúvida, vão perguntando, vão participando, né? Se eu estiver indo rápida, pode pedir para desacelerar, que eu sou um pouquinho acelerada mesmo, às vezes é o acúmulo de informações que a gente quer repassar tudo de uma vez para vocês, mas aí vocês vão dando pausa e eu vou voltando, vou tirando dúvidas e vai dando tudo certo, tá bom? Será que eu ainda lembro, meu Deus, como é que compartilha? Tá aparecendo aí já para vocês? Não. Bora lá. E agora? Apareceu. Pronto. Bora lá. Então, façam as anotações, tá certo? Lembrando que as nossas avaliações não são mais online, tá bom? Serão presenciais. Então, é importante que vocês realmente entendam o nosso A senhora vai conteúdo. mandar no grupo? Eu mando no grupo, aí os slides tudinho para vocês, viu? Bora lá, né? Nós teremos 2 créditos, então são 2 aulas semanais, tá bom? Toda segunda-feira, o horário A e B, né? E os conteúdos que nós iremos ver. Primeiramente, introdução à farmacobotânica, né? Como eu já adiantei para vocês, a farmacobotânica, ela vai estudar tudo relacionado às plantas, né? Onde a gente vai também fazer a relação de farmacobotânica, né? Farmacologia, farmaco vem de farmacologia, né? Farmacologia botânica, que aí tá errado, tá? Botância, mas é botânica, viu? Das plantas, que a gente vai relacionar com a fitoterapia, que é o estudo dos medicamentos fitoterápicos, tá bom? Importância e âmbito da botânica aplicada à farmácia, técnicas de coleta e herborização de plantas, preparação de essicatas, morfologia e anatomia de drogas constituídas de folhas, morfologia e anatomia de drogas constituídas de flores, morfologia e anatomia de drogas constituídas de caule, morfologia e anatomia de drogas constituídas de órgãos subterrâneos, morfologia e anatomia das drogas. Eita, fica mesmo em cima. Deixa eu botar aqui, porque assim não fica cortando. Morfologia e anatomia das drogas constituídas de frutos. Morfologia e anatomia das drogas constituídas de sementes. Práticas laboratoriais relacionadas aos temas, né? Eu ainda vou dar uma olhadinha no laboratório para ver o que é que nós conseguimos realizar de aulas práticas. Ai, meu Deus. Estão conseguindo ver aí? Meu computador está travando aqui. Estão me ouvindo, gente? Sim. Espera aí que travou aqui, viu? Eu vou voltar para lá.
Não vai para canto nenhum. Vem. E a gente vai tentar realizar, né? Eu vou ver a disponibilidade aí dos laboratórios para ver se eu consigo, né, realizar alguma prática com microscópio óptico, tá bom? Microscópio eletrônico daí do laboratório de vocês. Eu vou ver como é que tá, se está funcionando direitinho, para a gente conseguir visualizar algumas estruturas também no microscópio. O objetivo geral, né, da disciplina é ensinar os conhecimentos básicos de botânica aplicada à farmácia, estimular o estudo e o conhecimento de plantas medicinais, né, que são plantas que têm propriedades cientificamente comprovadas, tá bom? Plantas tóxicas e plantas de importância farmacêutica e alimentar. Aprender como realizar a coleta, como eu já falei para vocês. Essa coleta ela deve ser realizada de acordo, né, com o horário, com as substâncias que vão ser extraídas das plantas, porque existem as substâncias que são o quê? Eu disse para vocês, voláteis, né? A exemplo de quem? Dos óleos essenciais, né? Que tem que ser escolhido o horário adequado. Por quê? Porque eles se volatilizam rapidamente, tá bom? Coletar, identificar, classificar e herborizar vegetais de interesse farmacêutico, apresentar as diversas partes de um vegetal, suas funções e importâncias botânicas e farmacêuticas e apresentar as principais espécies medicinais de interesse farmacêutico. Os objetivos específicos. Possibilitar a todos vocês, estudantes, adquirir uma preparação básica nos aspectos teóricos e práticos da farmacobotânica, reconhecer a importância econômica da farmacobotânica aplicada à identificação, classificação, taxonomia das plantas medicinais e drogas de origem vegetal, familiarizar vocês, os alunos, né, mediante observações macroscópicas com o uso das descrições morfológicas e esquemas utilizados em farmacobotânica, familiarizar o aluno mediante observações microscópicas com o uso das descrições anatômicas utilizadas em farmacobotânica, adquirir as bases para a elaboração de morfodiagnoses macroscópicas e microscópicas de drogas, adquirir as bases para o reconhecimento de adulterantes e contaminantes presentes nas drogas e obter as informações bibliográficas relacionadas ao tema, aplicar conhecimentos já adquiridos na botânica, realizando exames micromorfológicos e macromorfológicos, identificando os materiais necessários. Nesse sentido, além de, cortou aqui um pouquinho, verificar a estrutura histológica de um modo geral, deve-se procurar elementos anatômicos que permitam, né, caracterizar o material. Então, vocês podem também estar pesquisando essa bibliografia complementar, tá certo? Que eu coloquei para vocês. Introdução à taxonomia vegetal, tá bom? Biologia vegetal, tratado de botânica, práticas de morfologia vegetal, né? Morfologia a gente estuda o formato, a forma, né, das plantas, botânica aplicada no controle de qualidade de alimentos e medicamentos. Então, tudo isso existem livros que vocês vão conseguir baixar aí na internet, e eu gosto sempre de estar mandando também alguns artigos para auxiliar vocês, tá bom? Então, aqui está o calendário, né? Acredito que vocês já têm. Nossa AV1 vai ser dia 14 de março, tá certo? Nossa primeira avaliação correspondente, né, por questões objetivas e subjetivas, né? Nossa segunda avaliação, dia 2 de maio. E nossa terceira avaliação, dia 6 de junho. AV1 e AV2 são provas, tá certo? E a AV3 eu sempre costumo fazer seminários, tá bom? Então, a AV1 e a AV2 são provas escritas, né, compostas por questões objetivas e subjetivas, e a AV3, seminários. Então, para que a gente possa, né, ir se familiarizando com esse conteúdo, né? Então, o que seria a farmacobotânica de acordo com esses comentários que eu já adiantei um pouquinho para vocês? Alguém quer dizer? Ou eu mesma já digo? Pelo nome, botânica significa o quê? Tirado das plantas. Farmacologia, né? A gente vai estudar. A farmacologia
relacionada às plantas, né? As partes das plantas, tá bom? Então, é importante que a gente entenda a diferença entre farmacobotânica e fitoterapia, né? Como eu já adiantei, farmacobotânica, a gente vai estudar um pouquinho da farmacologia relacionadas às plantas, né? As partes das plantas, os tipos de plantas que nós temos, né? E a fitoterapia, que eu já adiantei para vocês, que vocês também pagarão uma disciplina de fitoterapia, né? Estuda o quê? É o estudo dos medicamentos fitoterápicos, diferente de antes, né? Que nós tínhamos apenas a utilização de plantas medicinais, com algumas experiências de relatos, né? De algumas pessoas. Quando eu tenho a fitoterapia, eu tenho a produção de medicamentos fitoterápicos, onde estes vão garantir, né, a sua utilização, né, não podem ser utilizados de forma indiscriminada, de forma irracional, podem apresentar também efeitos colaterais indesejados, não é porque é um medicamento, né, natural que eu posso utilizá-lo de forma irracional, né, ele tem propriedades, né, realmente estudadas, realmente comprovadas cientificamente para a sua utilização. Então, hoje, né, esses medicamentos fitoterápicos, como eu já adiantei para vocês, eles vêm ganhando uma maior aceitação pelas pessoas, porque antes muitas pessoas não queriam utilizar, né? Outros já utilizavam de forma irracional, né? De forma contínua, de forma diária, por acreditar que por eles serem naturais, eles não traziam prejuízos, não traziam benefícios, malefícios para o nosso organismo. E nós sabemos que, como diz aquela frase, tudo demais é veneno. Os medicamentos fitoterápicos, também utilizados em excesso, eles podem causar intoxicação no nosso organismo. Então, a farmacobotânica, ela vai se preocupar, né, com os estudos das matérias de origem vegetal, ao passo que a farmacologia, né, ela vai se preocupar com as drogas de origem animal. Então, quando nós estivermos falando em farmacobotânica, nós vamos estar estudando principalmente as substâncias, as matérias de origem o quê? Vegetal, tá certo? Encontradas na natureza. Então, algumas diferenças, né, que nós precisamos saber. Qual é a diferença de uma droga, né, do conceito de droga para o conceito de fármaco? Quem pode me dizer? O que é uma droga e o que é um fármaco? Drogas são os produtos químicos retirados, os medicamentos são tirados de produtos químicos. E fármaco, qual a diferença? Tá? Creio que seja da natureza, seja... Fármaco é tipo a substância principal do medicamento, para formular o medicamento. Vocês têm que aprender hoje, nunca mais esquecer. Tanto a droga como o fármaco tem princípio ativo? Sim. Qual a diferença? O fármaco, ele vai ter propriedades medicinais cientificamente comprovadas, diferente das drogas, tá certo? Então, eu estudo as drogas, eu tenho as substâncias. Quando elas têm propriedades medicinais cientificamente comprovadas, elas passam a ser chamadas de fármacos. Por isso que nós temos algumas drogas hoje que estão passando a ser utilizadas para o tratamento de algumas patologias. Quando cientificamente for comprovado realmente o seu uso, que ele é eficaz no tratamento de doenças, aquela droga, ela passa a ser um fármaco, porque além de ter o princípio ativo, ele tem propriedades medicinais, tá certo? Diferente das drogas, que vai ter o princípio ativo, que vai ter propriedades, que vai ter efeitos no nosso organismo. Só que esses efeitos podem não ser desejados e esperados e contribuir para melhorar a qualidade de vida e tratamento, prevenção de algumas patologias. Por isso, nós sabemos que existem as drogas lícitas e as drogas ilícitas, que seu uso irracional vai causar dependência no nosso sistema nervoso central. Assim como os medicamentos. Os medicamentos podem causar dependência? Sim. Sim. Por isso que os medicamentos psicotrópicos, né, os medicamentos controlados, hoje é necessária a utilização e a apresentação de receita
médica, justamente por conta da dependência e da resistência, né? Quando eu falo daí da questão dos antibióticos, que o nosso organismo ele pode criar através da utilização do uso irracional de antimicrobianos, tá certo? Como farmacêuticos, futuros farmacêuticos, existe diferença hoje entre antimicrobianos e antibacterianos? Estão dizendo que tá sem o slide. Sim. Alguém sabe me dizer qual a diferença de antimicrobianos para antibacterianos? Eu nunca estudei, mas pelo nome deve ser antibacterianos para combater bactérias, antimicrobianos para combater os micróbios. Outros tipos de micro-organismo, né? Quando eu falo de antimicrobianos, além de bactérias, né, nós vamos estar tentando, né, impedir o crescimento, destruir, né, de fungos, de protozoários, de outros micro-organismos. E quando eu falo de antibacterianos, nós estamos aí se referindo a impedir o crescimento apenas de bactérias, tá certo? Então, é importante que vocês saibam, porque nós sabemos, vocês vão estudar as diversas classes de medicamentos que existem, né? E os antimicrobianos, hoje, constituem uma das classes muito estudada, né? Que antes eles eram medicamentos que não precisavam de retenção de receita médica e devido ao uso irracional, indiscriminado, a resistência, né, a essas bactérias que o nosso organismo criou por conta desse uso de forma irracional, de forma não orientada, né? Hoje esses medicamentos eles só podem ser prescritos a partir da retenção de receita médica. Então são chamados de medicamentos o quê? Os antimicrobianos controlados Antibióticos. São controlados? Ou não? Sim, que tem a retenção da receita. Mas eles são medicamentos controlados? Sim ou não? Pode pesquisar, se não souber. Sim ou não? Estou esperando. Pode pesquisar. Eu acredito que ele seja controlado, né? Ele só pode ser passado por um médico, ele vem a questão da receita e tudo. Alguém pensa diferente? Eu creio, eu fui pensar um pouco, professor, eu creio que sim, porque ele não é controlado porque não causa dependência, mas assim de parte, mas ele tem que ter tomar de maneira controlada para não criar resistência no corpo, no organismo das pessoas. Porque os controlados são quem? Nós temos várias classes, né? Os psicotrópicos, né? Os benzodiazepínicos, diazepam, né? Clonazepam. Esses são os medicamentos de controle especial. Os antimicrobianos, antes, né? A gente sabia que eles eram dispensados, estava lá no balcão, igual os anti-inflamatórios. Por que é que eles passaram a precisar de uma prescrição para serem dispensados em uma drogaria? Por conta do nosso uso irracional. As pessoas começaram a utilizar esses medicamentos de forma irracional, de forma indiscriminada, sem orientação, sem ser prescrito por um profissional habilitado, que nós sabemos que tem que ser um médico, né? Em alguns casos, o odontólogo. Infelizmente, nós, farmacêuticos, ainda não temos, né, esse poder de prescrever medicamentos. Nós podemos orientar a dispensação, né, orientar, fazer intervenções, né, ligar para os profissionais, no caso o médico, às vezes quando identificamos interações medicamentosas. Já ouviram falar em interação medicamentosa?
como futuros profissionais, né, farmacêuticos, a partir de hoje vocês vão saber que os medicamentos, né, podem produzir interações medicamentosas. E existem medicamentos que já são produzidos com interação de medicamentosa. O que é isso, Silmara? Na sua manipulação, na sua produção, existe mais de um princípio ativo. Para quê? Para potencializar o efeito daquele medicamento. Mas existem interações medicamentosas de medicamento com outro medicamento que pode inibir o efeito de um dos medicamentos. Por isso que pessoas, principalmente pacientes idosos, quando vão ao médico, quando vão ao farmacêutico, é necessário, né, que leve todos os medicamentos que ele faz uso. Porque ele pode estar utilizando um medicamento que venha a inibir o efeito do outro. Aí por isso que às vezes o paciente diz, eu utilizo essa medicação, mas ela não faz efeito. Às vezes não é nenhum medicamento que não está fazendo efeito, é outro medicamento que ele utiliza, né, que está impedindo que aquele medicamento faça o efeito desejado. Falando sobre isso, né, existem também interações entre medicamentos e alimentos, né, por isso que não é indicado. Vocês, como farmacêuticos, orientem os pacientes de vocês, as pessoas que compram nas farmácias que vocês trabalham, os familiares, né, nós mesmos, não é indicado utilizar medicamento com alimentos, né? Só aqueles que o médico realmente indica tomar antes do almoço, tomar antes do jantar, tomar antes do café. Mas no momento realmente da refeição não é muito indicado, porque existem medicamentos que vão interagir com as substâncias presentes no alimento, tá certo? O ideal é tomar todo medicamento com água, né? Não é com leite, não é com refrigerante, não é com suco, tá bom? Então, essas são orientações que nós farmacêuticos devemos saber para poder repassar para os nossos pacientes. Outra coisa que eu ia dizer a vocês, questão de trituração de medicamentos, né? Tem pessoa que quer triturar o medicamento, colocar ele dentro d'água para fazer o uso. É indicado ou não? Não. Só quando é em caso de alguma criança que o médico orienta, né? Mas por que não é indicado? Na medida que eu trituro o alimento, eu vou aumentar a superfície de contato, fazendo com que o medicamento ele seja absorvido mais rapidamente. Dessa maneira, pode ser que ele não produza o efeito desejado, ele não consiga atingir aquele local que ele deveria atingir no nosso organismo para produzir o seu efeito, tá bom? Então, também não é adequado triturar o medicamento, nem fracionar. Fracionar, quebrar o medicamento, só naqueles quando vem o tracinho indicando para realizar o fracionamento. Porque é a mesma coisa, na medida que eu fraciono, eu vou diminuir a superfície de contato, né, daquele medicamento, fazendo com que ele ocorra, o seu efeito ele ocorra mais rapidamente no nosso organismo, tá bom? Então, é importante que vocês saibam dessas orientações, que vocês saibam diferenciar e saibam os conceitos de droga, de fármaco, droga vegetal, que é esse que tem aqui no slide, né? Fitoterápicos e plantas medicinais. Droga e fármaco eu já adiantei para vocês, né? Tanto a droga como o fármaco, ele vai ter princípio ativo. A diferença para o fármaco é que ele tem o quê? Propriedades medicinais cientificamente comprovadas. Droga vegetal, órgão ou parte da planta que contém substâncias ativas que vão ser utilizadas como medicamento. Nós vamos falar muito em droga vegetal quando estamos estudando farmacobotânica. Fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais, empregando exclusivamente droga de origem vegetal. Existem outras origens das drogas, além da vegetal? Vegetal é aquela encontrada aonde? Exclusivamente na natureza. Existem também as substâncias de origem o quê? Sintética, produzida aonde? Nos laboratórios. Tá bom? Então, plantas medicinais, né? É qualquer vegetal que contenha alguma substância que possa ser utilizada com fins terapêuticos. Então, vocês têm que aprender. Hoje a gente já deu para aprender muita coisa, né? O que é a farmacobotânica, o que é a fitoterapia, o que são medicamentos fitoterápicos, a diferença entre droga, fármaco e droga vegetal, né? Que a droga vegetal é aquela que contém o quê? Exclusivamente substâncias o quê?
que vão ser utilizadas como medicamentos, substâncias ativas extraídas de quem? Das plantas, né? Os fitoterápicos vão ser medicamentos, né, produzidos a partir de plantas medicinais, onde são empregados exclusivamente drogas vegetais. Plantas medicinais, qualquer vegetal que contém alguma substância que possa ser utilizada como fins terapêuticos. Tem diferença entre plantas medicinais e medicamento fitoterápico? Tem diferença? Grande, né? Porque plantas medicinais, a gente sabe que desde a antiguidade as pessoas faziam uso dessas plantas medicinais, né? Nas quais elas utilizavam e via que aquela planta realmente ela ajudava. Um exemplo, né? Chá de quê? Chá de boldo, né? Quando as pessoas estavam com problemas estomacais. Então, isso são plantas medicinais. Quando o boldo ele passa a ser estudado e comprovada a sua ação realmente medicinal e produzido algum medicamento daquele princípio ativo, então eu vou ter um medicamento fitoterápico, é diferente de uma planta medicinal. O que é o bom de um medicamento? É que quando eu tenho um medicamento, eu vou saber, quando eu pego lá a bulazinha dele, quais são os seus efeitos colaterais, efeitos adversos, né? Tem diferença entre efeitos colaterais e efeitos adversos? Vocês, como futuros farmacêuticos? O que é um efeito colateral de um medicamento? Que está lá na bulazinha descrito. Quando a pessoa está fazendo uso do medicamento, diz, eita, eu tive enxaqueca, eu vomitei. Aí eu vou lá na bula e olho, isso é um efeito colateral do medicamento. Quer dizer que é um efeito o quê? Desejado. É ou é esperado? Cadê o povo dessa turma, Jesus Cristo? Foram embora? Esperado. Efeito colateral já é um efeito esperado, que está previsto que pode acontecer nos pacientes. E efeitos adversos? Adversos. É algo que eu espero? É o efeito que não é pretendido. Que não está escrito lá na bula, né? Que na grande maioria dos pacientes não deve acontecer, mas que pode acontecer em alguns pacientes, mas não é desejado, tá bom? Então, a partir de hoje, vocês têm que aprender também a diferença entre efeito colateral, que é aquele efeito que está previsto que aconteça, né? Que a grande maioria das pessoas, ao utilizarem aquele medicamento, pode apresentar aqueles efeitos, e efeitos adversos, que são aqueles efeitos que não são desejáveis, né? Que não devem acontecer, mas pode acontecer na grande maioria dos pacientes, ok? Todo mundo agora entendeu a diferença? Alguma dúvida? Até aqui? Alguma pergunta? Bora, Luana, Maiana, Mirelle, alguma dúvida? Posso continuar? Ana Rita. Pode continuar. Bora lá. As plantas e a humanidade, né? Então, qual a importância, né? O estudo das plantas, ele desperta interesse, não só por simples curiosidade, mas principalmente devido ao fato de serem essenciais e imprescindíveis ao homem. A gente vai ver que as plantas, elas são utilizadas com propriedades medicinais, né? Com efeitos fitoterápicos na produção de medicamentos fitoterápicos, assim também como existem as plantas ornamentais, né, que são aquelas que nós utilizamos nos nossos jardins, nas nossas garagens, na entrada das nossas casas, que tem que ter cuidado também, porque algumas dessas plantas, elas podem produzir efeitos tóxicos, principalmente ter cuidado com as crianças, tá bom? Então, as populações primitivas, né, elas se interessavam pelas plantas, não só porque forneciam madeira, que era utilizada para fabricar suas moradias, seus instrumentos de caça e de pesca, mas principalmente devido à propriedade alimentícias, tóxicas e medicinais que os vegetais apresentam.
Então, hoje, né, nós vamos começar a estudar a divisão das plantas, né? Elas são divididas em 4 grupos principais, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Já ouviram falar? Então, esses são os 4 grupos principais, né, que as plantas, elas estão divididas, tá bom? Então, a gente vai falar sobre cada um para que vocês possam entender e diferenciar. Então, quem são as briófitas? Né? Nós vamos ter exemplos de briófitas muito utilizados que a gente encontra comumente no nosso dia a dia. Nós vamos ter os musgos, tá certo? E as hepáticas, são exemplos de plantas briófitas. A gente vai ver que geralmente essas plantas elas são de pequeno porte, tá bom? E não possuem vasos condutores de seiva, né? A gente vai ver o que é a seiva. A gente vai ver que a seiva é quem é responsável, né, por carregar a água e os sais, tá certo? Para as plantas e também, né, o açúcar, no caso, a glicose. Então, essas plantas, no caso as briófitas, elas não possuem esses vasos condutores de seiva, né? Como elas são plantas de pequeno porte. O xilema é quem vai carregar a água e os carboidratos, tá certo? A água e os sais, tá bom? E o floema é quem é responsável por carregar a glicose, o açúcar para alimentar as plantas. Então, como essas plantas, que tipo de planta nós estamos falando agora? Qual é o grupo dessas plantas? A primeira que eu estou apresentando para vocês. Abriófitas? As briófitas, né? Os nutrientes, como elas não possuem esses vasos condutores de seiva, que é quem vão carregar essa água, os sais, a glicose pelas plantas, né? Os nutrientes, eles vão passar através de osmose, de uma célula para a outra, tá bom? Então, as briófitas são a primeira classe das plantas que eu apresento para vocês. Exemplos de briófitas, musgos e as plantas hepáticas, né? Lembrando, são plantas de pequeno porte, não possuem vasos condutores de seiva, né? A seiva, quem é responsável por alimentar a planta. Todas as plantas, algumas não têm vasos condutores, outras, as de grande porte, a gente vai ver que possuem vasos condutores. Esses vasos condutores são divididos em quem? Xilema e floema. O xilema é quem transporta a água e os sais. E o floema é quem transporta o quê? A glicose nas plantas. Anotaram? Deu tempo, não. Bora lá. As plantas de pequeno porte, como as briófitas, não possuem vasos condutores de seiva. A seiva é quem é responsável por nutrir e alimentar a planta. Algumas plantas vão ter vasos condutores de seivas e outras não. As briófitas não têm. Então, a seiva, em todos os tipos de plantas, ela vai ser dividida em xilema, que é quem transporta quem? Água e sais. E floema, que é quem transporta o quê? A glicose, o açúcar na planta. Deu tempo agora? Então, como as briófitas, elas não possuem esses vasos condutores, né? Os nutrientes, eles vão passar de uma célula para outra através da osmose, tá certo? Então, essas plantas, as briófitas, não têm raiz, não têm caule e nem folha, tá certo? Então, elas têm rizoide, cauloide e filoide, que são pequenos compartimentos que substituem a raiz, no caso a rizoide, o caule, a cauloide e a folha, a filoide. Por quê? Por elas serem plantas de pequenos portes, elas não possuem essas estruturas. Então, elas precisam de muita água para se reproduzir, né? Como eu já falei para vocês. Por quê? Porque elas não possuem vasos condutores de seiva. Alguma dúvida sobre as briófitas? Não tem raiz, não tem caule, não tem folha, são plantas de pequeno porte. Alguém quer falar? Tem um microfone ligado.
As pteridófitas, né, que é o segundo grupo de plantas que nós vamos falar. Terminamos as briófitas. As pteridófitas, exemplos, as samambaias e as avencas. Diferente das briófitas, elas têm raiz, caule e folhas, né? São plantas de grande porte, diferente das briófitas, que são plantas de pequeno porte. Possuem vasos condutores de seiva. Então, no caso, vai ter o xilema que transporta quem? Água e sal. E floema que transporta quem? Açúcar. O açúcar, que é a glicose. Conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada, certo? A seiva bruta é o xilema e a seiva elaborada é o floema. São vasculares ou traqueófitas, né? O gameta masculino, elas possuem gameta masculino. Quem são as plantas que nós estamos falando agora? Samambaia. Qual grupo que elas pertencem? Pteridófitas. Pteridófitas. Possuem gameta masculino, que é chamado de anterozoide. Possuem gameta feminino, que é chamado de oosfera, né? E tem o gametófito reduzido, tá certo? Então, por que esse gametófito é reduzido? Porque elas não vão produzir frutos e nem flores, tá bom? Então, a água, ela é em quantidade reduzida para a reprodução. Já as briófitas, precisava de muita quantidade de água para a reprodução ou não? Sim, diferente das pteridófitas, que já precisam de uma quantidade de água reduzida para se reproduzirem, tá bom? Então, quem são as gimnospermas? Né? Nós já falamos sobre briófitas e pteridófitas. Agora nós vamos conhecer outro grupo de planta, que são as gimnospermas. Né? Essas plantas já vão ter semente, tá certo? Um exemplo das gimnospermas, nós temos os pinheiros. São plantas de grande porte, certo? É o primeiro grupo de plantas que possui sementes. E o nome popular dessa semente é chamado de pinhão, tá certo? Então, essa semente é uma forma de proteção do embrião dessas plantas, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês, nós já estudamos quais os tipos de planta hoje? Briófitas, pteridófitas, e agora estamos em qual? As gimnospermas. Qual a diferença das gimnospermas para as demais que nós já estudamos? Ela tem semente, né? E as outras não. Semente diferente das outras que não tem. É o primeiro grupo de plantas que possuem sementes. Plantas que têm sementes, chamadas de espermatófitas. Qual a diferença a gente vai ver das briófitas, pteridófitas, gimnospermas para o próximo grupo que nós vamos ver, que é as angiospermas. Nós vamos ver que as gimnospermas, elas têm semente, mas não têm fruto, tá certo? A pinha é o princípio de flor que aparece já nas gimnospermas, mas não é um exemplo de quê? De fruto. Elas têm semente, mas não têm fruto. São plantas também de grande porte e possuem vasos condutores de seiva. Quem são os vasos condutores de seiva? Xilema e floema, certo? A xilema transporta a água e os sais e o floema transporta a glicose, o açúcar responsável pela nutrição das plantas. Próximo grupo que nós vamos ver, já vimos briófitas, pteridófitas, gimnospermas, agora nós vamos ver as angiospermas. A gente vai ver que é o grupo de plantas que contempla o maior número de plantas. Então, por isso é dito que elas dominam a natureza, porque é composto pelo maior número de plantas, esse grupo de plantas é composto pelo maior número de plantas que nós conhecemos. Então, ela traz uma grande novidade evolutiva, tá certo? Possuem o fruto, envolvendo a semente, e além do fruto, elas possuem flores vistosas. Então, todas as plantas que possuem flores, elas fazem parte do grupo das angiospermas, com pétalas e céfala. Quando tem flor, são chamadas de
gama. Então, através dos frutos, né, uma diferença dessa planta também, os animais vão lá, comem os frutos e semeiam esse fruto, né, por outros locais. É onde ocorre também a polinização. Então, através dos frutos, os animais realizam a polinização. Ocorria polinização nos outros tipos de plantas? Não. Por quê? Porque elas não têm frutos. Então, com relação aos grupos de plantas, né, a gente vai ter, de acordo com a classificação botânica, algumas nomenclaturas, tá certo? Plantas cormófitas são aquelas plantas que possuem raiz, caule e folhas. Nós estudamos 4 grupos. As briófitas possuíam raiz, caule e folha? O primeiro grupo que nós estudamos, sim ou não? Não, não tinha raiz. Então, elas não são cormófitas. Então, aqui, ó, na frente, eu enumerei, né? Briófitas eu coloquei 1, pteridófitas 2, gimnospermas 3 e angiospermas 4. Então, plantas cormófitas são aquelas plantas que possuem raiz, caule e folhas. Então, as briófitas não são. Então, eu coloquei só 2, 3 e 4. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são plantas o quê? Cormófitas. Plantas que possuem raiz, caule e folhas. O que são plantas traqueófitas? São plantas que possuem vasos condutores de seiva. Quais são os grupos de plantas que possuem vasos condutores de seiva? Os vasos condutores de seiva são aqueles lá que nós falamos. Quais? Xilema e o quê? Poema. Floema. Então, as briófitas têm vasos condutores de seiva? Não. Não. São plantas de pequeno porte e não têm vasos condutores de seiva. Então, as plantas que são traqueófitas são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Plantas criptógamas são plantas que não possuem flores. Quais são as que não possuem flores? As briófitas possuem flores? Não. Qual é o único tipo de planta que possui flores? Angiospermas. Angiospermas, certo? Então, fanerógamas são plantas que possuem flores. Quais são as plantas que possuem flores? Fazem parte do grupo das angiospermas. Então, são as únicas fanerógamas. Sinofônogas. Quase não sai. Sifonógamas. São plantas que possuem o quê? Tubo polínico. O que é um tubo polínico em uma planta? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? O que é um tubo polínico de uma planta? Podem pesquisar. Quem lembra? Ninguém lembra. Os tipos de planta, né? Os grupos de plantas que são sifonógamas, que possuem tubo polínico, só são quem? As gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas não vão ter a produção de flores, mas tem a produção de quê? Quem lembra? Bora, me ajude. Eu não entendi. Semente. Produção de pólen. Isso. O pólen está dentro das sementes, que são responsáveis pela polinização. Plantas acifonógamas. São plantas que não possuem tubo polínico, que vão ser quem? As briófitas e as pteridófitas. Plantas espermatófitas. São plantas que possuem sementes. Quais são desses tipos que possuem sementes? Quem lembra?
gimnospermas e Angiospermas. angiospermas. Até então, nenhuma das outras plantas, elas produziam sementes. Tá certo? Ó, a gente, na explicação... Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Não. Tá claro, né? Tem alguns nomezinhos, mas é fácil de vocês, dando uma lidazinha, consegue entender. Tem umas questões, aí eu quero que vocês tirem foto para vocês tentarem responder. Só falta 10 minutinhos da aula, aí na próxima eu dou o gabarito e explico para vocês. Dá para tirar foto? A senhora não vai mandar o slide? Vocês acham melhor que eu já mando logo? Aí vocês já tentam responder. É, porque eu aproveito e dou uma lida no conteúdo. Pronto, são 5 questões, tá bom? Eu vou mandar agora no grupo, aí vocês já vão tentando responder. Certo? Por hoje era esse conteúdo que eu queria dar para vocês. Aproveitem esses 10 minutinhos, já comecem a tentar responder e a gente se vê na próxima semana. Espero que tenham gostado. Ok, professora, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite.